Fala galera, Leandro Cabral aqui. Uma dúvida muito comum para quem investe em fundos imobiliários, principalmente, mas não só em fundos imobiliários, em ações, em empresas também, é: será que eu devo reinvestir uma parte dos dividendos que eu recebo para não ter o meu patrimônio corroído pela inflação? E a resposta é que depende muito, não é tão simples assim, né? Porque vai depender muito do tipo de ativo que você vai ter na carteira, da qualidade da sua carteira. Em alguns casos, sim, você vai precisar reinvestir os dividendos, outro caso, não. E outro caso, mesmo que você gaste todo o seu dinheiro, você ainda vai ter o seu patrimônio crescendo acima da inflação. E para responder isso de forma mais aprofundada, eu fiz uma das aulas da nossa comunidade que eu vou disponibilizar aqui para vocês. As aulas da comunidade acontecem às segunda-feiras. Todas as segunda-feiras eu entro ao vivo, né? Às 19 horas e faço uma live de 1 hora com os membros da comunidade, trago temas que o pessoal vai solicitando. Esse foi um dos temas que o pessoal solicitou. E essa aula foi muito elogiada por todos. Eu pensei, eu vou abrir lá no YouTube, vou mandar para todo mundo aqui no YouTube, né? Deixar ela pública, até para que vocês que ainda não fazem parte da comunidade Quintas Pratas entendam o que acontece lá dentro, vejam como funcionam as aulas, como que eu interajo com o meu público. E fica o convite aqui para que, se você assistir essa aula e gostar dela, que você venha fazer parte aí da nossa comunidade também. Eu vou deixar o link aqui na descrição, onde você consegue se inscrever e começar a participar com a gente todas as segundas-feiras. Lembrando que quem é membro da comunidade também tem acesso ao 500 Pro, que é a nossa ferramenta de gestão de carteira de investimentos, análise fundamentalista de ativos, tem um grupo onde a gente interage, né? Então tem vários benefícios aí, alguns cursos específicos também para quem é membro da comunidade. E, enfim, assistam a aula aí, espero que vocês gostem. Fica a todos aí o convite para você fazer parte da comunidade. Fala galera, boa noite! Estamos aí para mais um bate-papo, mais uma aulinha, né? E na aula de hoje nós vamos falar aí sobre os fundos imobiliários, os títulos do Tesouro, que foi a solicitação de vocês aí no, no Discord. Então vamos falar um pouco sobre isso, né? É um assunto super interessante. Eu vi que tem gente, bastante de vocês aí estão em dúvida, né? Putz, vale a pena investir em fundos imobiliários? Título do Tesouro, corrige a inflação, não corrige? Então, várias dúvidas pairando no ar aí, né? Vamos trabalhar um pouquinho isso aí, vamos tentar esclarecer essas ideias, tá? Tem uma galera aí já na área, né? Então, a Ângela já tá por aí, boa noite. O Erasmo, só na expectativa da aula de hoje. Vamos lá, Ângela, vamos lá. O Alan, Jair tá por aí também. Sérgio, boa noite. Dorinato. Tem alguém novo na área aí? Saulo é novo na área. Bem-vindo, Saulo. Selo branco. Fábio também novo por aí, ó. Bem-vindo, Fábio. Show de bola. O Wellington também novo na área aí. Fabiano. Ô, uma galera chegando aí recentemente. Massa. Vamos lá então. Vamos lá para bater esse papo. É... Bom, então é isso, pessoal. Eu vou, como sempre, né? Eu vou trazendo a aulinha aqui para vocês, vou apresentando. E aí, qualquer dúvida que tiver, vocês vão trazendo aí no chat, que daí depois a gente vai discutindo também, tá? Ó, o Bruno é novo na área aí também. Legal. Beleza, galera. Eu vi que tem bastante dúvida aí sobre essa questão, né, de fundos imobiliários, de títulos do tesouro, o que que é melhor, o que que não é. Tem bastante coisa para a gente discutir em torno disso, para organizar as ideias. Mas eu gosto de começar com a grande diferença que existe entre as duas opções de investimentos, tá? O título do tesouro, o nome já fala, é um título. Como assim um título? Um título é algo que não existe de fato, não é algo físico, entendeu? Não é algo que tá lá, que tá no seu nome. É só um título. É só um direito que você tem de receber alguma coisa. Mas nada mais é do que um empréstimo. Então, é aquela história.
Se o Haddad hoje batesse aí na sua porta, falasse assim, pô, tô precisando de 30 mil emprestado aí pra poder cobrir o déficit fiscal, você me empresta 30 mil reais? Aí você vai falar, pô, Haddad, mas qual que é a contrapartida? Como é que tu me garante que eu vou receber esse dinheiro de volta? Daí ele vai falar assim, não, 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 vou assinar um papel aqui, um título, um contrato, que eu vou dar para ti esse contrato aí, e esse contrato é a garantia de que a gente vai te pagar. Depois tu pode me procurar com esse papel, mostra para mim, olha, ó, Haddad, eu tenho um título aqui, ó, que tu tá me devendo 30 mil reais, você pode me pagar? É isso. Isso é um título do Tesouro, tá? Às vezes tem um nome bonitinho, tem um site bonito, um monte de gente faz propaganda, isso, aquilo, mas é isso. Isso é o título do Tesouro. O Haddad bateu na tua porta, disse: me empresta 30 mil, me empresta 50 mil, eu te dou um papel aqui que é a prova de que eu vou te devolver daqui a alguns anos quando tu for resgatar. Isso é título. Quando a gente fala de fundos imobiliários, é outro rolê, é outra história. A gente está falando de um bem que vai passar para o seu nome e que está lá, que existe, tá? Então, por exemplo, um fundo imobiliário de tijolo, ele tem uma carteira imobiliária, tem vários prédios, shoppings, galpões, né? Que estão no nome desse fundo e você é dono de um dos fundos. Então, a partir do momento que você comprou uma cota de fundo imobiliário, cara, ninguém te deve mais nada. Porque você foi lá, você comprou uma cota do fundo imobiliário HGLG, por exemplo, que é de logística. O outro investidor que era dono, ele vai ficar com o seu dinheiro, a cota vai sair do nome dele e vai para o seu nome. Na próxima declaração de imposto de renda, você já pode declarar que você tem uma cota. Você é um dos donos do HGLG. E ninguém está te devendo nada. Não é uma promessa de que alguém vai te pagar em algum momento, tá? Então a gente começa por aqui. É dívida, é promessa de pagamento. E aí tem as vantagens, tem o retorno, tem a segurança de qual que é a segurança que eu vou ter? A contraparte. Quem que é o devedor? Quem que vai ficar me devendo? Então eu tenho esse lado, mas eu tenho os riscos também. Quando eu vou para fundos imobiliários, eu tenho que avaliar outro tipo de retorno e outro tipo de risco. Então a conta, por mais que a gente consiga comparar, a gente consegue comparar matematicamente falando, né? Um paga, sei lá, líquido de inflação 7% ao ano, outro paga 9, 10% ao ano. Beleza, matematicamente eu vou conseguir comparar. Agora, o que eu tenho que colocar na cabeça é de onde vem esse dinheiro, o que faz esse dinheiro ser corrigido e qual é o risco de essa contraparte não me pagar esse dinheiro. Então, essas coisas eu tenho que avaliar. Então, vamos fazer uma reflexão aqui em títulos do Tesouro. Então, por exemplo, eu vou lá e invisto num título do Tesouro, o IPCA mais 2050, por exemplo, que é um que eu tenho na carteira, recomendo para vocês, né? Porque é uma boa opção de investimento, que é esse cara aqui. Ó, o IPCA mais 2050. Então vamos lá. Primeiro, quem que é a contrapartida desse cara aqui? Quem é que vai ficar me devendo o dinheiro? O Tesouro Direto, que é o governo, né? Então eu estou botando dinheiro na mão do governo. Logo aqui eu posso avaliar o risco. Qual que é o risco? O risco de o governo não ter mais dinheiro para me pagar. Sinceramente, esse risco é bem baixo. Por quê? Porque os caras têm a impressora na mão. Então você já imaginou? Você poder comprar um carro, mesmo estando desempregado, você até pretende trabalhar para pagar esse carro. Mas se você não pagar, você tem uma impressora no seu quarto lá, você vai lá e imprime. Putz, deu 3 mil a parcela do carro esse mês, mas estou desempregado, não consegui dinheiro. Vou imprimir o dinheiro.
Aí você liga a impressora, imprime 3 mil reais, vai lá e paga. Porra, até eu, né? Aí é fácil pra caramba. Então, essa é a garantia que você tem. Eles têm uma impressora, só eles podem imprimir, ninguém mais. Alguém mais imprimiu é crime. Isso nos dá uma garantia. Então, essa é a nossa garantia de que a gente está emprestando para o Tesouro. Eles não precisam trabalhar para ter dinheiro, eles confiscam, né, da população. E se faltar, eles imprimem. Então, é muito fácil. Como é muito fácil, a chance de a gente levar um calote é realmente bem difícil. Ainda assim, às vezes tem alguns governos que eles conseguem, não sei como, mas eles conseguem, mesmo eles não precisando trabalhar, eles pegando o dinheiro da população, eles tendo uma impressora na mão, eles conseguem não conseguir pagar. Incrivelmente, não dá para entender como, mas eles conseguem. Tá? Então, assim, a gente tem que analisar esse risco. Só que é muito difícil isso acontecer. Situação do Brasil, como é que tá? Não tá das melhores, mas tá bem longe de o governo não conseguir me pagar o, os títulos que ele deve, tá? Tá bem, tá bem longe de não conseguir pagar. Então, o risco ainda tá bem baixo. Beleza. Mas é daqui que vem o dinheiro que eu estou investindo. O retorno virá daqui, desses caras, Tesouro Direto, que é o governo. Quanto que ele vai me pagar? Ele vai me pagar isso aqui, ó. O 2050, ele vai me pagar 6,78% ao ano, acima da inflação. Agora, eu só vou receber isso aqui se eu esperar até o dia 15/8/2050. Se eu quero viver de renda, quero ter uma renda de, assim como eu tenho com os fundos imobiliários, a melhor das hipóteses aqui é eu investir no IPCA mais com juros semestrais, 2060. Porque daí a cada 6 meses eu vou receber quanto? 6,96%. Entendeu? Então, esse é o valor. Tá. Esse valor aqui é acima da inflação. Logo, eu vou ter que ter uma correção aqui, que é a inflação. Como que eles vão me dizer inflação? Via IPCA. O que é o IPCA? É o Índice de Preço do Consumidor Amplo, que é o cálculo que o IBGE faz para tentar descobrir qual que é a inflação. Veja bem, gente, isso aqui que eu falo é muito importante. O IPCA não é, de fato, a inflação do nosso país. O IPCA é a conta que o IBGE faz para tentar descobrir qual é a inflação. É uma tentativa e é por aproximação. O Brasil tem 200 e tantos milhões, 210 milhões de habitantes, e eles não entrevistam nem 1% dessa galera para perguntar como é que tá o gasto, né? Ou para analisar o preço dos bens e serviços. Então, assim, é um bom índice? Beleza. Reflete, até certo ponto, a variação do preço das coisas na economia. Mas ele não é de fato a inflação, ele é uma tentativa de avaliar o que é a inflação. Para piorar a situação, é uma instituição que tem bastante interferência do governo, tá? E geralmente, a galera que está lá por trás são indicações políticas. E se você for dar um Google aí, você vai ver que tem várias, ultimamente aí, né, no último ano teve até uns pedidos aí, teve alguns que espanaram lá dentro, né? Não aguentaram a pressão política, pediram a conta. E aí vai entrar outro. Então, assim, tem um giro. É complicado, entendeu? É complicado, mas é o que tem. Você vai sofrer a correção do seu salário, a correção do seu retorno vai ser com base nesse cara aqui. IPCA é um índice calculado pelo IBGE, que as cabeças lá do IBGE são amiguinhos de político, e que eles tentam identificar qual foi a variação de preço da economia. Pronto, esse é o cara que vai corrigir. Então, nós temos aqui, nós fechamos o pacote do que eu tenho aqui. Primeiro,
Eu não tenho nada real físico no meu nome, eu tenho um papelzinho que o Haddad me deu garantindo que vai me pagar. Eu tenho que a contraparte que vai me pagar, a chance é grande porque eles não precisam trabalhar, eles pegam dinheiro da população e se faltar eles imprimem, então a chance é grande de eu receber. Eu tenho que os juros que eu vou receber são 6,96 se eu quiser receber a cada 6 meses. Então eu pego esse aqui que é com juros semestrais, ou eu tenho esse aqui que é 6,78, praticamente o mesmo juro, para receber só no final do período, mas daí eu tenho que esperar até 2050. E eu também tenho que essa correção será pelo IPCA, que a gente já discutiu do que se trata. Beleza, então isso é o que eu tenho para hoje. Agora, quando eu vou para fundos imobiliários, a história aqui é bem diferente. Primeiro, quem que me paga nos fundos imobiliários? Vamos fazer a substituição. Não é o Haddad que chegou lá e pediu 50 mil emprestado e me deu um papelzinho dizendo que eu tenho o direito de resgatar aquele dinheiro. Não, tem nada disso. Eu tenho um ativo no meu nome. Então, saiu de alguém que tinha essa cota no nome dele e foi passado para o meu nome. Assim, quando você compra um carro, passa para o seu nome. Você compra uma casa, passa para o seu nome. O bem é transferido para o seu nome, tá no seu CPF. Beleza? Então, diferencia. Não tem uma contraparte, tá? Esquece a contraparte. Acabou, comprou, passou para o seu nome e já era. O que você tem é um ativo registrado no seu nome. Outra coisa, como que funciona a renda? Diferente do título do Tesouro, que você vai ter que esperar até 2050, 40, 29, ou, né, para receber o retorno, ou a cada 6 meses no juro semestral. Diferente disso, você vai ter a renda mensal. Na maior parte dos casos, os fundos imobiliários não são obrigados, tá? Eles são obrigados por lei a pagar semestralmente também, mas nenhum paga semestral. Todos eles pagam mensal. Eu não lembro de um que pague semestral. Virou, praticamente padronizou no Brasil os fundos imobiliários pagarem mensal. Do governo, vem da onde esse rendimento? Vem dos juros, porque ele pegou dinheiro emprestado, te deu um título dizendo daqui a pouco eu te devolvo se você precisar, e eu te devolvo com uma correção de juros. Tá? Você está cobrando juros para emprestar dinheiro. Dos fundos imobiliários vem do quê? Do aluguel. E aqui eu vou falar mais do fundo de tijolo, depois o papel a gente pode comentar um pouquinho, a lógica é outra. Mas vem do aluguel, porque tem lá uma sala comercial, tem um inquilino lá dentro, ele paga o aluguel, então cai esse dinheiro no seu bolso. Dinheiro na mão, tá garantido, tá? Não é uma promessa de pagamento, não é nada disso. É dinheiro na mão, fluxo de caixa ali na hora. Beleza? Voltando à comparação aqui, aqui nós temos a correção do IPCA, certo? E no fundo imobiliário? No fundo imobiliário, e aqui entra um ponto pelo qual eu gosto tanto dos fundos imobiliários. E aí, tá gostando da aula? Só uma pausa aqui, eu quero te mostrar todos os vídeos que você vai ter acesso ao entrar na comunidade, a gente já retoma a aula, tá? Vocês não vão ter acesso somente às lives, no momento ali que a live está acontecendo. As lives ficam gravadas, e para você ter uma ideia, ó, aqui dentro da comunidade a gente já está com 80 aulas gravadas. Então temas como, ó, se não reinvestir os dividendos, esse é o que vocês estão assistindo, né? A última live foi live tira dúvidas sobre a carteira do Leandro. Os membros conhecem a minha carteira pessoal e eu faço uma live uma vez por mês para justamente ficar debatendo sobre a minha carteira pessoal, por que eu estou investindo tantos por cento numa classe, em outra, por aí vai. Ó, como as guerras com as guerras se intensificando, como ficam os investimentos, análise do cenário macroeconômico, índice 500 Pro. Dentro da nossa ferramenta, que é o 500 Pro, que vocês vão ter acesso ao participar da comunidade, a gente tem um índice onde a gente consegue ver
como que está a carteira média dos usuários do 500 Pro e eu analiso esse índice uma vez por mês. Eu, eu vou lá e dou sugestões se a carteira tá boa ou tá ruim, a carteira média dos membros, né? E por aí vai, ó, análise de bancos, oportunidade em ações, Ibovespa nas máximas, vamos analisar dúvidas da minha carteira, carteira ideal para o investidor com mais de 60 anos. Cara, tem muita coisa aqui, são mais de 80 aulas já, e todas elas com mais ou menos 1 hora. Não tem só essas aulas aqui, também tem algumas playlists específicas que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, tem várias playlists no meu canal que tá entre parênteses comunidade. Mesmo que você não seja membro, você vai conseguir ver. Essas playlists aqui são exclusivas para membros da comunidade, tá? Então tem a minha carteira pessoal aqui, por exemplo. Olha só, tem um curso de opções de ações exclusivo para quem faz parte aqui da comunidade. E assim como tem várias outras playlists aqui dentro tem uma específica para fundos imobiliários, outra específica para ações, tem muito conteúdo aqui, onde a partir do momento que você assina a comunidade, você já tem acesso liberado a todo esse conteúdo, tá? A assinatura custa um pouco mais de um cafezinho por dia aí, né? É R$ 39,99 por mês e você vai ter acesso a todos esses benefícios, podendo cancelar a qualquer momento, a hora que você quiser. Porém, os membros que entram, né, costumam ficar muito tempo lá, aqui dentro, né, da comunidade, porque tem muito conteúdo para consumir e tem acesso à nossa ferramenta de gestão, que é o 500 Pro, acaba tendo contato comigo via o grupo, né, onde a gente interage lá. Enfim, fica o convite aí e vamos retomar a aula. Condição de mercado. Economia real. Ah, o IPCA foi de 5%. Então, o aluguel vai subir 5%? Não sei. Se a demanda naquela região está muito grande, não tem imóveis para alugar, esgotou todas as salas locadas, cidade crescendo, mais gente chegando, mais empreendedorismo chegando. Sinceramente, gente, que se dane IPCA. Ninguém vai olhar. O dono do imóvel, se você tem um imóvel alugado, você sabe o que eu tô falando. Se tá todo mundo procurando o teu imóvel, porra, toda a vida tem que ir lá dentro. Se sair um, tu sabe que já vai entrar outro. Primeiro que você começa a filtrar inquilino. Se é um tranqueira, você já bota pra correr e bota outro no lugar. E outra, você vai cobrar. Ah, era R$ 1.000 o aluguel, você vai chegar e dizer, ó, cara, eu tô subindo pra 1.200. Não, mas tu não pode fazer isso porque o IPCA foi de 5%, então 1.000 você vai ter que subir para 1.050. Bicho, se não tá bom para ti por 1.200, vaza porque eu vou botar outro no lugar. É condição de mercado, vocês estão entendendo? Não interessa o que é o IPCA. Quem manda é o dono do imóvel. É a condição de mercado. Esse é o lado bom. Qual que é o lado ruim? Ah, o IPCA foi de 5%. Então era R$ 1.000 o aluguel, você pode subir para 1.050. Porque o IPCA foi de 5%. Só que a cidade está indo de mal a pior. O que não falta são imóveis para alugar. Tá tudo vazio, ninguém consegue alugar. Talvez teve um choque de oferta, né? Como já existiu um tempo no Brasil, todo mundo só queria viver de kitnet, 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 kitnet. Tem mais kitnet do que casa própria em alguns lugares. Pode acontecer. Então, o jogo vira. Aí é o inquilino que diz assim para você: que você quer me cobrar 1.050? Teu vizinho tá cobrando 900, você tá maluco? Se quiser que eu fique aqui, eu até fico. Mas eu pago R$ 1.000 e fim de papo. Você vai fazer o quê? 30% dos imóveis da região estão com vacância. Você vai perder o cara? Você não vai. Você vai ficar bem quietinho e vai até dar um desconto para ele. Não, não, beleza, fica aí por 950. O que eu tô querendo dizer? Dane-se o IPCA. É condição de mercado, entendeu? Se tem demanda, vai cobrar. Se não tem demanda, vai baixar preço. É condição de mercado. Então é outra história. Não tem nada a ver com o título Tesouro, a correção do valor. O que vai definir é a condição de mercado. E, inclusive, o pessoalzinho do IBGE vão chegar lá de coletinho, uma vez por ano, e vai dizer: ei, quanto que tá pagando aluguel aí? Ah, tô pagando tanto. Anota e isso vai ser contabilizado no cálculo do IPCA. Mas imóvel vem na frente. Ativo real, investimento na economia real, vem na frente. Isso
que vai transformar, se o IBGA for honesto, não for uma picaretagem de político, vai virar o IPCA, entendeu? Se for bem calculado, bem estimado. Mas o IPCA é só o resultado do que aconteceu ali na economia real. A gente está chegando na frente quando a gente investe em imóveis. E aí, o que mais eu tenho? No título do Tesouro, eu tenho 6,78, 7, por aí. E nos fundos imobiliários? Pô, várias vezes eu já mostrei para vocês essa planilha aqui, onde eu mostro que não existe almoço grátis, né? Se o título do Tesouro tá pagando ali, por exemplo, agora tá mais ou menos lá 6,8, o fundo imobiliário vai exigir um prêmio. Então vem aqui, ó, BTLG. Inclusive eu atualizei recentemente. O que acontece? 6,80 tá o título. Eu quero 2,5 de prêmio para investir no HGLG. Eu quero mais. Então, se o título do Tesouro estava me pagando 6,80, esse cara aqui vai me pagar 9,30. Esse vai ser o retorno. E aí, para eu receber 9,30, 2,5 de prêmio que eu estou exigindo aqui, eu posso pagar quanto? Eu posso pagar 105. Nesse momento ele está 99. Tem um upside. Então eu posso até exigir um prêmio maior aqui, ó, 3%. Pronto, bateu com o preço de mercado. Ou seja, o título do Tesouro está me pagando 6,80. Quanto que o BTLG está me pagando? 9,8. Isso aqui no meu cálculo. Agora vamos lá. Aqui a gente já fechou. A gente já passou as quatro características. Quem que me paga? Título do Tesouro é o governo que está me devendo. Fundo imobiliário, ninguém está me devendo nada, a cota foi para o meu nome, eu sou o dono do negócio. Da onde vem o dinheiro do rendimento? Título do Tesouro, o governo está me devendo, vai me pagar juro pelo dinheiro que emprestou. Fundo imobiliário é o aluguel que o inquilino está me pagando. Qual que vai ser a correção? Título do Tesouro, IPCA. E fundo imobiliário? Condição de mercado. E aí nós vamos trabalhar com essa variável aqui na planilha. Qual que é o rendimento? Título do Tesouro, tá dado. Promessa, 6,8. Fundo imobiliário, prêmio. Por quê? Porque tem risco de mercado. É outra história. É negócio. Não tem um contrato que foi acordado que vai ser aquilo ali. Não. Estou correndo risco de mercado. É outro tipo de risco, por isso eu exijo prêmio. Por que se exige prêmio? Por que eu não quero investir em fundo imobiliário para receber 6,8? Eu quero 3 de prêmio, eu quero 9,8. Por quê? Corre o risco de ter uma crise e eu ficar sem inquilino. Corre o risco de o valor do aluguel, que hoje é 9,36 por cota, eu consigo receber de aluguel desse imóvel aqui. Corre o risco disso aqui não corrigir a inflação ao longo do tempo. Não bater nem o IPCA, porque é condição de mercado. Pode ser que tenha um excesso de oferta aí de imóveis na região onde estão os imóveis do BTLG e ninguém queira pagar mais nada. Se eu quiser, eu vou ter que baixar o preço. Corro esse risco. Então, são riscos que eu tenho que considerar. Por isso que eu exijo um prêmio. Então, é, é mais fácil investir no título Tesouro. Porque os números são mais claros. Mas se eu quero ganhar um pouquinho mais, eu vou ter que trabalhar um pouco mais. Eu vou ter que entender como é que funciona isso aqui, vou entender quais são os riscos envolvidos nessa operação aqui, que está na tela, e vou ver se vale a pena. Então, o que aconteceria se não cresce a inflação, por exemplo? Né? Se não cresce nem a inflação. Então, por exemplo, aqui ó, eu coloquei crescimento real, zero. O que significa crescimento real zero? Que eu não vou crescer o valor do aluguel aqui não vai crescer acima da inflação. Vai ficar junto com a inflação.
Se vai ficar junto com a inflação, isso aqui é uma variável que eu vou levar em consideração nos fundos imobiliários. Outra variável, os custos, que daí vai gerar o preço do aluguel. Por exemplo, aqui, ó. Olha só, quanto que o HGLG não, o BTLG, ele distribuiu, e aqui eu estou explicando o BTLG, mas qualquer fundo de tijolo vai fazer a mesma conta, mesmo princípio, tá? Quanto que ele pagou nos últimos 12 meses? Tá pagando 78 centavos, ó, por cota, nos últimos 12 meses, até maio de 2025. Só que o gestor está dizendo o seguinte: olha, a gente tem um portfólio de imóveis que a gente consegue pagar entre 76 e 82, dentro desse range aqui, né? Aí eu posso projetar isso aqui. Vamos trabalhar com 76 e com 82 para vocês verem. Vamos imaginar. Ah, não. Aqui, ó. Vamos colocar o 76 aqui. Ó, se for no 76, e para eu exigir 3 de prêmio, eu vou colocar 2,5, porque 2,5% de prêmio tá legal. Se for na pior das hipóteses, ou seja, 76, a banda inferior, abaixo do que ele está pagando hoje, eu posso pagar nesse ativo aqui R$ 102. Ainda está no preço justo. Então, isso aqui é uma variável, quanto que eu vou receber. Isso aqui seria mais curto prazo. Agora, outra variável. Eu vou conseguir manter a inflação? E aqui entra o que as pessoas trouxeram lá, que eu acho que foi o Baroni que comentou, e outro falou em um doutor em matemática, né? Que eu posso não ter essa correção. Por que que tem a... Por que que alguns especialistas aí, né, do setor dizem que o certo é reinvestir um pouco os dividendos? Porque corre o risco disso aqui não crescer, não ficar no zero aqui, ó. E a gente não conseguir corrigir a inflação. Então vamos imaginar que isso aqui vai ser menos 1%. E eu vou trazer esse menos 1 para todos eles, ó. Então o que está acontecendo aqui? Todo ano eu estou ficando 1% abaixo da inflação. Porra, a inflação foi de 5%, eu consegui corrigir o contrato de aluguel só em 4%. O que acontece é que isso aqui ainda pode ser um baita do investimento. Pode ser. Só que daí eu preciso pagar mais barato. Quantos que eu preciso pagar? R$ 92. Tá entendendo? Então não é ruim, mas eu preciso pagar R$ 92 e 57 centavos. Aí eu vou ter os 9,30. Se você me disser, não, Leandro, 2% de prêmio tá bom. Ou 1,5% de prêmio tá bom. Então, beleza. Então, você pode comprar esse cara aqui pelo preço que ele tá hoje, que é R$ 99. Você pode pagar até 102. Você vai receber 8,30. Mesmo que ele pague os 76, que é abaixo do que ele está pagando, e que ele vá decrescer 1% ao ano, falando em correção real. Ou seja, ele vai ficar 1% ao ano para trás da inflação. Mesmo assim, você pode pagar esse preço aqui, entendeu? Para receber 1,5 de prêmio. Então aqui veja que são variáveis, eu tenho que projetar. O que eu estou fazendo aqui na tela? Eu estou colocando, eu vou deixar 2 aqui de prêmio. Eu estou sendo pessimista. Estou dizendo que eu posso comprar até R$ 97 esse cara aqui. Agora, se a gente for bem otimista, exigir os 2%, trabalhar com a banda de cima, que é 82 centavos. Aí eu coloco aqui, ó, 82. E eu acho que ele não vai crescer abaixo da inflação e nem acima. Vamos começar. Eu acho que ele vai ficar junto com a inflação. Então eu poderia pagar R$ 111 nesse cara. Não, Leandro, você tá louco. O BTLG é bom pra caramba, os imóveis super bem localizados. O BTLG, por exemplo, ele tem estratégia de giro de carteira, né?
Eles giram 10 a 15% da carteira todo ano para fazer ganho de capital, para manter a carteira nova. Então, os caras não são só um fundo de renda, são um fundo mais ativo, com o objetivo de crescer acima da inflação. Então, se tudo der certo, que é o objetivo deles, eles têm que crescer acima da inflação. Então, vamos dizer que eles consigam crescer 1% acima da inflação. Então, eu posso pagar nesse cara aqui a 117% reais, que eu ainda vou ganhar 2% de prêmio em relação ao título do Tesouro. Ou vamos botar o prêmio aqui de 4%. Pronto. 4% ou 3,5%. Opa, deixa eu fazer aqui. 3,5%. 3,8 acho que vai dar. Quero cravar aqui, ó. Pronto, 3,8. Eu vou receber 10,6% ao ano acima da inflação. Tô sendo super otimista aqui. Eu tô num cenário super otimista. Trabalhei com a banda de cima, que é 82, que o gestor coloca. Trabalhei que eles vão conseguir crescer 1% ao ano acima da inflação. E dado o preço que está na tela hoje, que é R$ 99,94, o preço de mercado, e se eu pagar esse preço, eu estou fazendo um negócio que eu vou receber 10,6% ao ano acima da inflação. Então, isso aqui é fácil de acontecer? Sinceramente, não é tão fácil. Por quê? Porque eu trabalhei justamente o cenário mais otimista possível. Eu vou deixar aqui no cenário que eu acho mais pé no chão. Sem crescimento, 2,5 de prêmio. E vou colocar 78, que é o que eles já estão pagando já. Opa. Vou deixar assim. Pronto. É o preço justo, é o preço que está agora. Então tá na condição de mercado ideal. Mas por que eu fiz todo esse trabalho aqui? Para vocês entenderem que não tem nada a ver com o título tesouro. O risco é outro. Eu não preciso ficar calculando esses riscos aqui no fundo, no título tesouro. Porque lá é diferente, lá já é contrato assinado, você vai receber tanto. O risco é outro. O risco é de eu não receber mais, de o governo não me pagar. Entendeu? É outro. Ou o risco é de o, o índice que corrige, que é o IPCA, de ser uma furada. É outro risco. Aqui a história é outra. O risco é o quê? O risco é de o contrato de aluguel não ser corrigido para cima. Esse é o risco, basicamente. Entendeu? Então não dá para comparar. Renda. Esse cara aqui tem uma vantagem. A renda vai ser mensal. Então, para aposentadoria, tá ótimo. Já o título do Tesouro, putz, é foda, né, cara? Porque eu não vou conseguir ter rendimento mensal. Então, esse aqui descarta, se for para aposentadoria, porque não vai ter pagamento. Esse cara aqui, que é o IPCA mais 2060, beleza. Eu vou receber juros semestrais, só que vai durar até 2060. Se eu não morrer até lá, tô fudido. Imagina que eu me aposentei agora, com título do Tesouro e IPCA mais 2060. E aí chegou até 2060, eu não morri. E aí? Aí eu tô com um título na mão que venceu, que eu vou receber, né, o saldo restante, e aí eu vou ter que procurar outra coisa para fazer com o dinheiro. Mas ainda eu vou receber alguma coisa. Agora, para mim, a furada total, que quando chega um cliente aqui na consultoria com isso na carteira, vamos tirar na hora, é isso aqui, ó. Renda mais aposentadoria extra 2065. Isso aqui é a pior bomba que existe. Por quê? Você está fazendo um contrato até 2065, o Haddad vai bater na tua porta e vai dizer, olha, me empresta 100 mil reais e até 2065 eu garanto que eu te pago, tá aqui o papelzinho assinado por mim. Esse é o negócio que você está fazendo. E aí até 2065 dá tempo de a impressora deles quebrar, dá. Esse é um risco. Outro risco, você vai ficar até 2065 por 40 anos confiando no IPCA, confiando que todo mundo lá é gente boa no IBGE, todo mundo tá pensando no seu patrimônio e todo mundo é bom em estatística pra caramba e estão fazendo certinho as contas da inflação. Você vai ficar até 2065, 2060, 65 confiando nisso.
E aí, quando chegar em 2065, você vai começar a receber sua aposentadoria. E aí você recebe mensal. Só que ele vence quando? Em 15/12/2084. Se você não morrer até lá, bicho, aí você tá fudido. Porque aí você não vai ter mais nada para receber. Você não vai ter mais aposentadoria. E aí? Você faz o quê? Aí você vai para um asilo. É isso. Entendeu? Então isso aqui é pedir para ir pro asilo no final da vida. Investir nesse título aqui. É isso. Ou seja, para mim isso aqui, ó, risca. Pior furada que pode existir. Isso aqui é bom só pro governo. E fundo imobiliário, Leandro? Cara, se você investiu num fundo imobiliário bom, você já viu um imóvel vencer? Não vai vencer nunca. Pro resto da vida vai estar lá. Vai ficar direto pro seu filho. É a aposentadoria que não tem fim, isso aqui. Não acaba nunca. Entendeu? Então isso aqui é uma segurança. Agora, um outro ponto. Leandro, eu devo reinvestir a inflação? Eu devo reinvestir, porque senão eu não vou corrigir a inflação? É um risco que se corre. Mas diferente do que alguns, pelo que eu entendi lá, vocês comentando no Discord, né? Não sei se foi o Barônio quem falou isso. Ah, é garantido que você tem que reinvestir porque você não vai corrigir a inflação. Não é bem assim. Vocês estão vendo que a conta tá aqui. Pode ser. Pô, imagina que esse fundo aqui, ó, você investe hoje uma grana aí, né, no BTLG. Tá pagando lá, você bota R$ 100, você vai receber 9,36 por cota, por ano, vai dar 9,3% ali mais ou menos, né, ao ano. Beleza. Que já é bem melhor que o título do Tesouro e que já é bem melhor que um imóvel, porque um imóvel alugado vai dar 0,5, 0,6% ao ano líquido. E agora estão mexendo aí nas legislação para cair mais em cima, né, do investidor de imóveis que não pagava imposto de renda porque tem que pagar, né? A maioria nunca pagou, mas tem que pagar por lei. Então, líquido vai dar o quê? 5% ao ano. E olha lá, aqui tá dando 9,30. Se isso aqui ficar no zero, e esse valor da receita anual de aluguel do fundo imobiliário crescer junto com a inflação, igualzinho a inflação, você pode torrar esse 9,30 aqui. Esses 9,36 que você está recebendo por mês, pode torrar. Porque nunca o seu salário vai ser deteriorado. Porque, pô, é 9,36. Aqui eu estou fazendo a conta deflacionada. É 9,36 líquido de inflação. Mas se a inflação for de 10%, no segundo ano você vai estar recebendo 9,36 mais 10%. No outro, o resultado mais 10%. Vai sendo corrigida a inflação. Então a inflação vem, mas o aumento de salário vem. E você pode torrar tudo que você está ganhando, que você vai continuar com a correção da inflação. Isso aqui nesse cenário que está tudo no zero. Então você não precisa reinvestir nada. Você não vai ter aumento de salário, mas também não vai ter redução. Você vai manter o poder de compra da aposentadoria até o final da sua vida. Se o fundo imobiliário não conseguir e os caras perderem ali 1% no ano, depois perde 2% em relação à inflação, depois perde 1, depois perde 3, isso aqui pode acontecer? Pode. É um risco, tem que estar ciente. É um risco. E aqui talvez seja por isso que alguns influenciadores falam que você deve, e até eu já falei isso, né? Que o ideal é que você reinvista uma parte. Eu defendo isso até na estratégia, que você gaste aí no máximo uns 80% do que você recebe. Por quê que você deve gastar no máximo uns 80% do que você recebe? Porque aí você controla esse risco aqui, ó. O risco de o ativo não conseguir corrigir a inflação. Se ele não conseguir corrigir a inflação, você vai corrigir com o aumento de cotas daí. Porque você não está gastando tudo que você está recebendo. Então você recebeu 9,30, você vai pegar R$ 8 no ano, você vai gastar, e 1,30 você vai reinvestir comprando mais cotas. E aí você vai fazendo isso. Então, o número de cotas que você tem do dia que você se declara aposentado
Até o final da sua vida, ele nunca vai ser o mesmo, ele vai sempre aumentando. Todo mês você vai reinvestir um percentual, 10, 15%. Isso vai te dar a segurança de que mesmo que o gestor não consiga manter a inflação ou crescer acima da inflação, você vai conseguir fazer isso, tá? E se o gestor consegue crescer acima da inflação ou manter, né? Vamos dizer que ele deixe lá no 0 a 0, cara, aí você vai ver, se você reinvestir um pedaço de tudo que você ganha, você vai ver o seu salário crescer acima da inflação. Então, pô, hoje você se aposenta com 10 mil reais. Daqui a 10 anos, você vai estar ganhando 15 mil reais por mês, deflacionado. Entendeu? Mesmo, vamos dizer que daqui a 10 anos não existiu inflação. Mas mesmo assim, você vai estar ganhando 15, 16, 17 mil reais por mês. Você vai estar com um aumento de salário, porque você está reinvestindo uma parte. Então, reinvestir uma parte de tudo que você ganha com fundos imobiliários é uma segurança que você tem de que você não vai ter o seu salário corroído pela inflação. Mas não é obrigatório. Porque se você faz o dever de casa, se a gente consegue analisar bem certinho e pega os melhores fundos imobiliários, a gente vai ter correção de inflação. Porque eu até trouxe alguns números aqui, ó, para vocês verem. Eu gosto muito dessa galera aqui, ó, o Hexperts, é um escritório de São Paulo, eles têm livro, inclusive, tá? Deixa eu ver se tá aqui, ó. Esse livro aqui, ó, eu tenho esse livro, eu já li, muito bom. Dá para ter uma noção bem legal aí de imóvel do que acontece. Ele tem uns estudos interessantes aqui, ó, que eu vou compartilhar com vocês. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui é o artigo que eu mais gosto do site deles, ó. Esse artigo aqui, por exemplo, mostra o seguinte: o índice FIPZAP é um índice, é só mais um índice, tá? Não é a realidade total, é igual ao IPCA. Índices a gente sempre tem que desconfiar. Como que é calculado? Qual é o tamanho da base de dados? É 1% dos negócios que passa por dentro do índice? 10%? 100%? Tá? É FIP, igual tabela de carro. Só que aqui é para imóveis. Então aqui tem o preço dos imóveis do índice FIPZAP desde 1975. E olha que interessante. Deixa eu ver se eu consigo puxar o gráfico de inflação aqui de quanto tempo que a gente tem. Hum, inflação do Brasil. Legal. Deixa eu tirar esse cara daqui da tela. Olha só, galera. A gente tem a inflação do Brasil aqui, ó. E veja que a inflação de 86 para frente, ela voou, né? E aí, olha aqui, ó, 75, 86, aqui assim, né? Olha o preço dos imóveis, como dispararam. Estão vendo que eles vêm junto com a inflação? Até quando foi isso aqui? Até 94. O que aconteceu em 94? Plano real, né? Aqui, ó. 94 a gente teve estabilização da inflação. Então vocês conseguem perceber que enquanto a inflação estava uma loucura, a gente chegou a ter aqui, ó, 6.800% de inflação no ano. Um absurdo, né? 6.800. Esse foi o caso. Quem guardou dinheiro embaixo do colchão não tem mais nada, né? O que valia o dinheiro? Não valia mais nada. Mas quem comprou um terreno não mudou nada praticamente. Porque enquanto a inflação, o dinheiro perdia poder de compra. Mas é isso que tem que entender. Inflação não é que as coisas estão ficando mais caras. As coisas não mudam o que elas valem.
Muda muito pouco, vai mudar o que ela vale de acordo com oferta e demanda. O que acontece na inflação é que o dinheiro fica fraco. É o dinheiro que perde poder de compra. Então, antes você usava uma unidade monetária para comprar um bem, depois você precisa de duas unidades monetárias para comprar o mesmo bem. Porque uma só não tem mais força para comprar aquele bem, você precisa de duas. Isso é uma inflação de 100%. Mas o bem mudou o valor? Então imagina o seguinte, você ia comprar... Houve um tempo no Brasil que você comprava 1 quilo de arroz por R$ 1, né? Então o real ele tinha força o suficiente para que uma unidade de real comprasse 1 quilo de arroz. De repente, passou um tempo, você gastava 2 unidades de real para comprar o mesmo quilo de arroz. Aí eu te pergunto, o arroz ganhou valor? Pode ter ganhado, né, um pouquinho ou menos, mas cara, desde os nossos avós, se a gente for ver, arroz sempre teve mais ou menos o mesmo valor. A gente dá a mesma importância. Ou as pessoas descobriram que o arroz é o, sei lá, é o melhor alimento do mundo para curar câncer, e agora todo mundo só quer comer arroz. Aconteceu isso? Não. Se você for ver a demanda por arroz, o interesse por arroz, desde a época dos nossos avós até hoje, mudou muita coisa? Não mudou muita coisa. Pequenas variações. Então o valor do arroz se manteve. Só que o real foi ficando fraco. Então antes R$ 1 tinha força para comprar 1 quilo de arroz. Depois precisava de R$ 2 para comprar o mesmo. Não mudou o valor, mas só que o real está ficando mais fraco, precisa de dois. Hoje, igual café. Há pouco tempo atrás precisava de R$ 10 para comprar um pacote de café, agora precisa de 40. Mudou o valor do café? Até muda um pouco, né? Oferta e demanda. Se estão consumindo mais café, não tem produção, sobe um pouco o valor dele. Mas o preço é porque o dinheiro está ficando cada vez mais fraco. E aqui entra mais um ponto que eu sempre falo para vocês. Eu não gosto de investir no dinheiro que enfraquece. Eu gosto de investir na economia real. Por isso que eu gosto tanto de renda variável. Porque renda variável, eu estou investindo em ações que são bens reais, eu estou investindo em fundos imobiliários que são imóveis. Então eu estou investindo no bem que o valor dele é estável. O que não é estável é o dinheiro. É o dinheiro que fica perdendo valor. E aí dá a impressão que esse negócio está ficando mais caro. Entendeu? Então, a gente vê nesse gráfico aqui, ó, que o imóvel, ele manteve o seu valor, então ele foi subindo o preço porque o dinheiro foi ficando cada vez mais fraco até que no real estabilizou, mas também não estabilizou tanto assim porque continuou subindo. E aí se a gente desce um pouquinho aqui, ó, a gente tem esse índice aqui que dá para melhorar um pouco essa visão, só que ele foi corrigido por quem? Pelo IPCA. Então vamos confiar que desde 1979 o IBGE fez tudo certinho, foram bons pra caramba, coletaram certinho os dados, não teve influência política, eles conseguiram de fato estimar qual foi a perda de poder de compra do dinheiro desde 1979. Vamos considerar isso. Se a gente considerar isso e tirar o IPCA da jogada e deflacionar a correção do preço do imóvel, a gente vê que a cada R$ 100 que eu gastava para comprar um imóvel em 1979, teve essa variação ao longo do tempo. Então vamos imaginar um terreno de que eu pagava lá 100 mil, não era real naquela época, mas vamos imaginar como se fosse, se eu pagar 100 mil reais num terreno naquela época. Se não tivesse existido inflação, em 1984 estava valendo 61 mil reais o terreno. Depois, aqui eu consigo ver oferta e demanda, né? Depois teve um pico de demanda e foi para 186 reais um terreno. Agora aqui, pode ser que realmente o terreno tenha valorizado muito, aumentou muito o interesse pelos terrenos de 1984 para frente, ou pode ser que tenha um erro de cálculo feio aí, né, no IPCA. Porque aí, como eu falei, você acha que imóvel vai variar o preço pelo IPCA? Uma ova, condição de mercado. Tem gente para comprar, cobra mais, não tem, cobra menos, entendeu? Pode ser que isso aqui seja porque teve um aumento muito grande, a procura por imóveis foi muito maior aqui, pode ser, mas pode ser que tenha um furo muito grande no IPCA. Cabe estudo.
O fato é que depois corrigiu, foi para cima, foi para baixo, foi, voltou. E se passaram de 1980 até hoje, a gente está falando aí de 45, 46 anos já, quase meio século. E hoje está em quanto? Se fosse deflacionado, 122 mil reais estaria um terreno. Então veja que teve valorização? Teve. Mas pouca coisa acima da inflação. Então aqui significa que o que está variando é o dinheiro, é o poder de compra da moeda, mas o imóvel basicamente ele corrige. E aí, se a gente tivesse falando aí de um apartamento alugado, então você pegou lá um apartamento de 100 mil reais, e aí você conseguiu alugar por 1% ao mês. Um exemplo. Você recebia R$ 1.000 por mês de aluguel do inquilino. Hoje, se tivesse alugado por 1% ao mês, o apartamento estaria valendo 122 mil, você estaria recebendo R$ 1.227 de aluguel desse inquilino. Ou seja, o mesmo salário que você tinha na década de 70, de 80, você teria hoje, e com um pouquinho melhor ainda, com aumento real aqui. Por quê? Porque a gente está investindo em imóvel. Aqui eu estou dando um exemplo de que o imóvel conseguiu corrigir a inflação, então você precisaria reinvestir alguma coisa? Precisaria reinvestir nada. Só precisaria não estar com o seu investimento em dinheiro, que desvaloriza. Você precisaria estar com o seu investimento em ativos reais. Bitcoin é para ser dinheiro, mas é diferente disso aqui tudo que eu estou falando. Por quê? Porque diferente do dinheiro fiduciário, que os caras vão imprimindo, 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 por isso que ele vai perdendo força de compra, o Bitcoin não tem como imprimir mais. Então isso aqui não existiria. Dá para comparar, por isso que existe uma discussão de que pode ser considerado uma reserva de valor, só ainda não é tão aceito porque é muito volátil. Mas tem a característica de escassez, assim como tem um terreno, por exemplo. E aí o ativo se torna estável e o que varia em torno dele, e varia para baixo, é a moeda fiduciária. Estão conseguindo ligar esses pontos aí? Porra, eu vou falando pra caralho, já faz uma hora que eu tô falando e nem olha o que vocês estão comentando, né? Só que eu vou me empolgando na aula aqui. Deixa eu ver como é que tá os comentários, daí a gente trabalha alguns exemplos daqui a pouco. Eu gosto da aula, bicho. Eu vou me empolgando quando eu vejo passou uma hora. Tá, vou ler os comentários aqui. Acho que deu para vocês pegarem a lógica, né? Que é um pouco. É diferente uma coisa da outra. A gente pode continuar essa aula em outro dia, por quê? Porque eu tenho que falar ainda que fundo de papel é diferente de tudo isso. Porque fundo de papel, ele tá no meio entre fundo imobiliário e um título do tesouro, por exemplo. Porque é dívida também. E aí, nesse caso, sim, obrigatoriamente você tem que reinvestir a inflação. Por quê? Porque o fundo de papel, ele paga esse rendimento real mais a inflação. Então, por isso que você recebe mais proventos em fundo de papel do que de tijolo, porque ele nunca vai existir essa correção ao longo dos anos. E essa correção é você que tem que fazer aumentando a quantidade de cotas, reinvestindo uma parcela, tá? Quando aplico em cota o Tesouro Selic, preço unitário X, no outro dia, 24 horas após a aplicação, o valor aparece na minha conta corrente é sempre menor. Existe isso aqui porque existe um spread entre o valor de compra e o valor de venda. Então, no Tesouro Selic, geralmente é de 20 a 30 dias para você chegar no 0 a 0 e dali para frente você vai começar a ter retorno, tá? Para tirar essa diferença do spread. É ideal para investimento acima de um mês, né? Quando você vai deixar o dinheiro parado lá, tá? Pena que o Tesouro já começou a cair a taxa. Mas ainda tá bom, né? O Vanildo perguntou, no título IPCA 2035, quando for receber a partir de 2035 até 2054, como será o reajuste quando for dividido em 20 anos? É a inflação, você vai receber o salário corrigido pela inflação. Só que chega lá em 2054, se você não tiver morrido, você vai para o asilo. Então não esqueça disso,
tá, Vanildo? Por isso que eu não considero uma boa opção. Você tem que ter uma aposentadoria que você não vai ficar com medo de acabar antes de você morrer. Você tem que querer viver até os 100, 110, 120 anos, sabendo que a sua aposentadoria vai ficar lá. Pois seus herdeiros que se virem para ver o que vão fazer com isso aí, mas você não pode ficar com medo de sua aposentadoria vai acabar um dia. Ó, FIIs de papel, alguns indexados ao IPCA e outros ao CDI, faz mesmo diferença? Ao longo prazo não se aproximam? Ao longo prazo, Augusto, eu vejo que se aproximam, tá? O que acontece é que tem momentos que é melhor você investir no IPCA, tem momentos que é melhor você investir no CDI. E um é pré-fixado, o outro é pós-fixado dentro da carteira do fundo, tá? Então é por isso que dá a diferença. Por exemplo, se você acha que o juro vai subir muito, o fundo de papel que tem uma carteira muito IPCA, ele vai sofrer mais marcação ao mercado, né? Já o CDI não. O CDI a maior parte é pós-fixado. Por isso que eu gosto do fundo, por exemplo, da Kinea, o KNSC, porque ele é um mix entre IPCA e CDI e os gestores eles pesam a mão mais para um lado, mais para o outro conforme o momento. Eles fazem esse aproveitamento aí, né? Do momento. Não confio no valor do IPCA, inflação que parece sempre estar acima do que. É, isso aí. Complicado. Boa noite. É, valor cota do BTLG, 100. Isso. Em que consulta eu consigo enxergar que uma cota do FII está em meu nome? Um familiar não se sente seguro em investir e não escriturou e guardou no cofre. Existe o banco escriturador. Hoje a gente tem todo um sistema, né, que, que facilita isso, que nos dá a proteção, que é a CBLC, né, Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia. Mas basicamente, Alan, a B3 ela vai fazer o intermédio só de pegar o registro de uma pessoa e passar para outro. Só que existem os bancos escrituradores. Então você vai pegar cada fundo imobiliário, por exemplo, você investe lá no HGLG. No site do HGLG, você consegue descobrir qual que é o banco escriturador. Se eu não me engano, é o Itaú ou o Bradesco do HGLG. Aí você vai pegar no banco, você consegue ver que essa cota está registrada no seu nome. A prova disso é que é esse banco que vai depositar os dividendos na sua conta e que vai te mandar a cartinha final de ano para você declarar imposto de renda. Porque ele tem os seus dados. Tá registrado lá no banco que o ativo é seu, tá? Ó, aí o Andrei falou uma coisa aqui, ó. Ué, mas o Tesouro 2065 é bom para marcação a mercado, né? Excelente pergunta. Veja que eu recomendo vocês a investirem no Tesouro IPCA. Eu tenho na carteira o título Tesouro IPCA com um único objetivo: marcação a mercado. Eu não vou esperar até 2050, não vou esperar até 2065, até 2045, não vou esperar. Eu só tô comprando esse título e eu sempre compro esse título só por causa disso aqui, ó. Por causa desse gráfico aqui, ó. Porque tem marcação a mercado. É só por isso, gente. Então, por exemplo, eu comprei em dois. E aí, teve alguém que perguntou lá: Ah, Leandro, será que ainda tá bom para comprar? A minha estratégia aqui é o seguinte: acima de 6 o juro, compra. Abaixo disso, para de comprar. E se for abaixo de 4 zera. Então, por exemplo, olha só. Eu fiquei esperando um tempo, consegui comprar isso aqui. Em 2018 eu comprei esse título. Comprei uma posição. Montei uma posição legal. Paguei 667. Foi muito rápido isso aqui.
Foi assim, nossa, dá saudade. Em 2019 ele já foi para baixo de 4. Eu zerei posição em 2019. Por quantos que eu vendi? Então eu paguei 600 e já vendi por 1.200, 100% de lucro, entendeu? Assim, ó, em menos de um ano. E aí, qual que é a minha estratégia? Comprar acima de 6. Quando que eu voltei a comprar? Em 2022. Então, olha só, eu fiquei de 2009 até 2022, 3 anos sem comprar. 3 anos. Tem gente que compra um ativo num dia e quer vender no outro. 3 anos você pode esperar para comprar, às vezes 3 anos para sair, que é o que está acontecendo. Eu comprei em 2022, ali voltei a comprar, né? Não vi motivo para vender desde então. 2023, né? Que ele chegou lá em cima, ó, 2023. 4 anos depois. Não, peraí, tenho que olhar o juro aqui, ó. Isso mesmo, 2022. Então, em algum momento ele passou para baixo de 4? Não, o menor que ele chegou foi 5,42 desde 2022. Então, de 2022 para cá, eu só tenho comprado esses caras. Só tô acumulando, 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 acumulando e dizendo para vocês, acumula, 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 porra. Acumula, por quê? Porque tá em 7, tá alto pra caramba. Daqui a pouco, eu não sei quando que vai acontecer isso. Não tem como a gente saber, não tem um bola de cristal. Já tá 3 anos já lá em cima. Mas daqui a pouco entra um governo de direita aí e dá uma brecha pro mercado, dá um restinho de esperança pro mercado. Isso aqui despenca para 4 de novo. E aí o preço que tá em 1.185 vai para R$ 2.000. Aí a gente faz o quê? Pula fora. Mas ninguém vai ficar esperando até 2045, eu não sou louco. Eu faço isso com fundo imobiliário, com ações, com Bitcoin, com outro ativo que me dá segurança de longo prazo, não com título do tesouro. Isso aqui eu estou investindo para pular fora o quanto antes. Quero botar esse dinheiro no bolso e o Haddad que se vire e achar dinheiro com outro, não comigo. Entendeu? Então, é essa a ideia. Leandro, em ações você ensina que devemos analisar o PL e não importa tanto e não importar tanto com o preço. Em FIIs, algum indicador semelhante? Em FIIs vai funcionar muito o PVP. Muito não, vai ajudar. Só que, cara, às vezes eu falo um indicador só para vocês para tentar facilitar, entendeu? Para dar um norte, mas nunca vai parar por aí. Então, fundo imobiliário, eu posso dizer, se você só olhar o PVP, já vai ajudar. Você não precisa parar de comprar quando o PVP passa de 1, mas você vai comprar menos. Agora, o bom mesmo é você fazer um cálculo completo. Isso aqui é um cálculo completo. Aqui você coloca todas as variáveis. Você tem exatamente a visão do que pode acontecer com o seu dinheiro. Tem nada fora disso aqui, entendeu? Todas as variáveis, pode dar certo, pode dar errado, pode crescer, pode não crescer. Peguei um título, botei prêmio, botei uma coisa, botei outra, trabalhei com as projeções do gestor. Você coloca tudo na mesa. E aí não precisa, veja que eu não preciso nem olhar o PVP. Para que eu vou olhar o PVP? Se eu tenho muito mais informação aqui, entendeu? A mesma coisa o PL. Eu falo para vocês, olha o PL, porra. Por quê? Porque o PL vai te dar um norte. Ele funciona bem para bolsa. Mas se você fazer conta e conta e conta, você nem precisa ficar olhando tanto o PL. Se você for fazer outros tipos de conta mais profunda, entendeu? Então, sim, o PL ajuda. Mas você pode sempre ir além disso. Não parem de estudar. Agora eu entendi esse lance de ter que reinvestir, mas legal, Elisane, show de bola. Tenho FIIs e imóvel alugado, mas os FIIs são infinitamente melhor de lidar. Show de bola, Maurício. Obrigado pelo comentário aí de quem tem os dois, né? Porque às vezes a pessoa fala, um é bom, o outro é ruim, mas eu só tenho um. Aí quando a gente pega um que tem os dois, aí é melhor de fazer essa comparação, né? Você recomendaria hoje qual IPCA para compra, Leandro? Pega o mais longo, Varley, e mais ciente dos riscos, né?
Porque são voláteis. Se o juro sobe, vai despencar esse negócio. Só que quanto mais longo, mais volátil é. Então, como o juro está alto, quando esse juro cair, dá uma porrada para cima no preço. E aí a gente pula fora com um bom ganho de capital, entendeu? Então eu vou pro pau quando eu falo de título do Tesouro. Não fico pegando 2035, 45. Eu não quero juro semestral, então eu pego o mais longo que não tem juro semestral, que é o 2050. Ou você pega aquele de aposentadoria, que é o 2065, que daí, porra, é lá na frente. Aí, porra, é volátil pra caralho. Mas por que que eu até coloquei ali, falei pra vocês algumas vezes já do 2065 aposentadoria. Não pra se aposentar com isso aí, tá louco? Sai fora de se aposentar com isso. É pra se aproveitar do momento. Você vai comprar o 2065, caiu o juro, você pula fora desse negócio. Quem quiser se aposentar com isso aí, que vai se aposentar, mas não vocês que estão aqui estudando e entendendo como é que funciona o jogo, entendeu? Então a gente não vai comprar o 2065 para se aposentar, mas sim para fazer marcação ao mercado e pular fora o quanto antes. Aumenta mais o tempo das aulas, é muito boa. 1h06. Vamos ter que parar, vocês estão me sugando. Vamos lá. Quando você menciona que montou posição, isso quer dizer uma compra excepcional ou você compra mensalmente de acordo com o aporte solicitado na planilha? Não, a gente monta a posição respeitando o peso. Você define, você vai ter 2%, 3, 4, 5. Definiu o percentual e aquilo ali. Pronto, tem dinheiro para mão. Definiu que quer ter 5%. Tá com dinheiro na mão para botar os 5%? Tá numa pancada só. Não tem dinheiro? Um mês você compra um pouquinho, outro você compra de novo, vai comprando enquanto tá bom de comprar até chegar no percentual que você estipulou. Tá bom, Jefferson? Ó, o Saulo falou: eu tenho 50 anos, eu vivo dos meus investimentos e tenho meus investimentos todos em LCI e LCA. Média 93% CDI. Então, LCI e LCA só é bom, né, Saulo? Agora, né? Agora que você tá com a taxa de juros em 15%, porra, até eu, né? Investindo no LCI e LCA. E aí, daqui 2 anos? Daqui a 2 anos chega em 4%. Aí você vai fazer o quê? Aí você vai olhar e vai dizer, putz, não tá dando mais nada meu LCI e LCA. Vou procurar outra coisa. Aí você vai comprar ações e fundos imobiliários e vai estar lá na lua. Ações vai estar caríssimo, fundo imobiliário vai estar caríssimo, dólar vai estar na lua, vai estar tudo lá em cima. Aí não tem o que você fazer mais, entendeu? Então é por isso que eu digo, quanto mais alto tá a taxa de juros, menor eu tô com renda fixa pós-fixada, que é o que você está fazendo. Hoje eu não tenho praticamente nada no Brasil, eu tô zerado. Não tem LCI, não tem LCA, não tenho Selic, não tenho nada. Eu tenho renda variável. Por quê? Porque quanto mais sobe os juros, mais barato fica a renda variável. E eu travo. Eu mostrei para vocês aqui, ó. Eu mostrei 9,30. Isso aqui, em teoria, se eu não tiver depreciação na inflação, se isso aqui tudo der certo, 9,30 é até quando? É pro resto da vida. É travado 9,30 acima da inflação ao perpétuo. Até eu morrer, eu não deixo de receber 9,30. Agora, até quando que você vai receber 14%, 13% na LC e LCA? Até o juro cair. Só até o juro cair, entendeu? Quando vai cair? Não faço a menor ideia. Qualquer momento pode entrar um outro governo e mudar toda a história e o juro despencar. E aí? Quanto que vai valer? Não vai render mais nada. Então, LCI, LCA, pós-fixado em geral, a gente investe quando o juro está baixo. Por quê? Não porque eu quero ganhar dinheiro com esses títulos. Porque todo o resto do mercado vai estar muito caro e eu vou ficar esperando as oportunidades voltarem. Nesse momento eu tenho oportunidade pra caramba. Hoje tenho aplicado 2,45 milhão. Tiro meu custo e reinvisto 0,6. Então, o que que você me orienta? Porra, bicho. Você tem que montar uma carteira. Você tem que travar isso aí. Entendeu? Você tem que travar. Pô, você tira 0,6. Caramba. Ó, reinvisto 0,6 ao mês. 7,2 ao ano que dá para você render. Hoje, né? Hoje tá ótimo. Sua estratégia tá perfeita, Saulo, para o momento. E quando o juro tiver em 4? Faz a conta.
Você vai tirar quanto e vai reinvestir quanto quando o juro estiver em 4? Porque isso aqui é um pós-fixado. Você tá entendendo? Aí acabou o teu rendimento. Matou o negócio. Vamos fazer uma consultoria, né? Porra, 2,45 aí, o rendimento de um mês você paga uma consultoria aí comigo e aí eu monto uma carteira para você, a gente monta junto, né? Eu não monto sozinho, a gente vai discutindo, a gente monta junto uma carteira aí e bota para render isso aí. Ó, pergunta besta, qual é o site seguro para comprar Bitcoin? Nunca comprei esse ativo e não conheço nada sobre. Então, Andrei, tem muita coisa a respeito, cara. Eu até fiz uma sequência de story bem longa lá esses dias, ontem, antes de ontem. Corretora tem várias aí, né? É que assim, ó, não interessa onde você vai comprar, o que interessa é que você tem que fazer autocustódia. Você nunca vai deixar na corretora, todas vão ser arriscadas. Você vai fazer autocustódia, você vai montar uma carteira e vai trazer para sua carteira. Ou vai comprar via ETF se você não teve tempo ainda para fazer autocustódia e entender o que é isso. Mas não tem segredo, tá? Eu posso fazer aulas para vocês aí ensinando a fazer tudo isso aí. Inclusive já tem, né? Lá no Discord tem lá o, aqui, ó. Tem a parte aqui de Bitcoin, ó. Que inclusive eu deixei os vídeos aqui, ó. Deixo uma porrada de informação aqui. Aqui, isso aqui, ó. Uma porrada de informação aí, os vídeos, como é que você monta uma carteira, como é que você. Tá tudo aqui, ó. Tem bastante coisa. E se tiverem mais interesse, eu vou trazendo mais aulas para vocês, tá? Aí, vamos lá, Saulo. Vamos. Tamo aí pra ajudar, bicho. Deixa eu ver aqui. Preciso de acesso ao Discord. Ô, Alan, tem sim, cara. Tem tutorial do Discord aí. Vai, procura ali no canal, vídeos para membros. Eu fiz um short ali que. Ou chama a gente no suporte aí que a gente manda lá no WhatsApp. Top, galera. 1h12. Espero que vocês tenham gostado de mais uma aula aí. E, porra, não deu para esgotar, tá? Tem mais coisa ainda. Abriu um monte de link ainda que eu queria mostrar para vocês. Não consegui esgotar tudo. Mas aí não dá nada. A gente tá aí toda segunda-feira e vamos falar mais sobre isso, e mais, e mais, e mais, até que todo mundo esteja bem seguro e ciente do que tá fazendo, tá? De qualquer forma, espero que tenha ajudado nessa aula aí. Até a próxima. Abraço.